Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Francs-Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje eu irei trazer um tema um pouco diferente, que eu gostaria de colocar esse tema mais à frente. Entretanto, devido a outras situações e outras percepções daquilo que está a se passar, quero aqui deixar um alerta e depois vou explicar a razão desse alerta, em relação a algumas pessoas que estão a tentar divulgar algum plano de estudo para iniciação, autoiniciação. Vejamos, para todos vós que estão à procura do vosso despertar espiritual, estão à procura de Deus, estão à procura de ganhar alguma percepção na vida, não é ao fazer uma auto-iniciação sem antes estar predisposto a fazer aquilo, sem antes compreender aquilo que está a fazer, ou sem antes ter passado por alguns passos na tua vida, que isso vai te colocar do ponto da escuridão para o pleno conhecimento, para a plena sabedoria. Esse processo iniciático que decorre em todas as pessoas que sentem esse chamado e que sentem essa necessidade, é um processo longo, ao qual lentamente vai se apurando, lentamente vai desabrochando e lentamente a pessoa vai tendo acesso às informações que ela necessita, que ela deseja e que ela tem vontade de adquirir. É claro que isso não basta apenas leitura. Não basta tu pegares a Bíblia, por exemplo, e ler a Bíblia toda, decorar a Bíblia toda, perceber todos os sentidos de cada palavra, de cada frase, e tentar construir uma percepção de fé e falar que tens fé porque leste a Bíblia, compreendeste todas as palavras, todos os significados possíveis. Isso não vai te trazer fé. Bem como não será a ler sobre maçonaria, ou sobre sociedades secretas, ou sobre rituais, que vais ser um iniciado. Não é assim que funciona. A tua iniciação, ela acontece primeiro no plano espiritual. Tu tens que ser iniciado espiritualmente, não por homens, mas por seres espirituais. E são esses seres que lentamente, consoante as tuas atitudes, a tua forma de pensar, a tua forma de reagir, vai te conduzindo para uma próxima etapa, ao qual tu já tens a capacidade para absorver esse conhecimento. E acreditem, quando nós estamos à procura de algo e quando nós realmente agimos em conformidade a isso que estamos a procurar, as informações que necessitamos, o conhecimento que necessitamos, ele vem até nós. Daí, alguns dias atrás, eu referi que o mestre aparece quando o aprendiz estiver pronto. Essa é uma frase que vocês devem meditar, procurar entendê-la, procurar conhecê-la, interiorizar isso para poder compreender. Quando nós estamos a falar de iniciação, tem que aqui haver algum cuidado. Por que tem que haver algum cuidado? Tudo aquilo que tu está a tentar fazer está a trabalhar com o mundo espiritual. É importante que vocês tenham bem claro e bem assente esse conceito espiritual que não vem de nada físico. E quando estamos a trabalhar com esse conceito espiritual, vai haver, uma forma mais simplória de falar, existem forças que são demoníacas e forças que são angelicais. Esses mesmos seres espirituais, eles podem ser invocados, entretanto, vai-se a perceber que para o domínio físico, a invocação sempre será demoníaca. Daí o cuidado que se deve ter ao fazer a invocação.
Algumas vezes há pessoas que pensam que estão a invocar alguns demônios, mas na verdade o que elas estão a invocar são alguns seres desencarnados ou algumas outras entidades espirituais que o nível de vibração é baixo e regente apenas de um domínio, ou tem apenas um domínio. E esses são bons criadores de escravos. Daí esse alerta. Toda e qualquer iniciação, ela primeiro tem que acontecer no mundo espiritual, primeiro tem que haver essas entidades ao querer te acompanhar, ao querer te ensinar, e elas vão te trazer o conhecimento. É daí que és realmente iniciado. Assim, como verás, para quem acredita na Bíblia, seja ela qual for, poderá ver que a iniciação dá-se no mundo espiritual. O mundo físico é uma parte simbólica, mas que cria efeito. E por que ele cria efeito? Devido a uma coisa que se chama egrégora. Eu iria fazer uma prancha, tem uma prancha, eu iria apresentar. Eu iria fazer um vídeo apresentando essa prancha sobre egrégora e vocês irão perceber. O que é importante em todo o processo de iniciação? Primeiro, teres algo dentro de ti que te leve a buscar esse conhecimento, agir em conformidade. Segundo, são a prática que vai estar a efetuar dia a dia e o teu ambiente. Todo e qualquer invocação que venhas fazer no futuro deve ser em um ambiente mais limpo possível. Tanto limpo a nível energético, quanto de limpeza física. Qual é a diferença aqui entre limpeza a nível energético e limpeza física? Um lugar que for demasiado desorganizado está carregado de energias a qual a direção é a desorganização. Um lugar que esteja limpo, a cheirar bem, devido à limpeza, não é devido a algum produto ou algum equipamento que tu colocas ali para fazer purificar o ar e enganar a situação. Um lugar que esteja limpo espiritualmente, um lugar que esteja limpo fisicamente, tem aqui essa diferença. Um vai trazer aquela energia para a sujidade, a energia para a desorganização, o outro vai trazer a energia para a organização, a energia para a construção de algo mais pacífico dentro do teu ser e dentro do teu espírito. Coisas que são importantes em qualquer fase de iniciação, invocação, tem a ver com água, a luz, a vela e, se possível, alguma planta, porque a planta ao qual vais colocar também vai haver ali a terra. A procura desses elementos. E um fator que é muitíssimo importante é evitar a profanação desse lugar, é tornar esse lugar sagrado. Uma coisa é tornar o lugar sagrado, outra coisa é consagrar o lugar. Eu garanto que muitos de vocês já procuraram na internet em relação à magia e já sabem fazer ou alguns esquemas de magia para invocação, ao qual envolve desenhos e pentagramas e círculos, uma série de coisas. Eu vou vos dizer, não há necessidade de fazer nada disso se a tua conduta for de encontro com aquilo que realmente estás a procurar. Não é preciso de haver nada de pentagramas, círculos ou quadrados mágicos. Não vais necessitar de nada. Apenas mantenha o teu lugar de oração, o teu espírito limpo. Se puder usar algum incenso, atenção também aqui aos cheiros, né? Há pessoas que são sensíveis e depois não vai te causar alguma irritação. Procure incensos suaves. Há determinadas marcas que trazem demasiados químicos
e a outros incensos mais naturais. Vocês podem procurar na internet, existem várias empresas que vendem por atacado incenso, mirra, benjoim, outros produtos, pau santo, que é um cheiro bastante cítrico e bastante gostoso, ou mesmo colocando alguma flor. Atenção, as flores, quando cortadas, elas não devem permanecer mortas, porque estás a trazer energia, novamente, a energia da destruição. Eu estou a fazer esse vídeo justamente para vos alertar e vocês perceberem que iniciação, ela requer um determinado conjunto de coisas. Ao iniciar-se sozinho, pode cometer o risco de fazer uma invocação errada, estar num ambiente errado, não propício a uma invocação da maneira que tu desejas, não ter algum controle sobre os teus pensamentos e a partir daí iniciar um processo de possessão espiritual. Na verdade, vão te sugar a tua energia e muitas das vezes os demônios, quando agem sobre determinadas pessoas, eles causam perturbações. E depois, é claro que dependendo do teu nível de curiosidade, que essa é uma das coisas que vocês devem afastar de todo ao tentar fazer uma invocação, ao participar de uma iniciação, é ter curiosidade. Como eu já referi, o local é importante, o local deve ser consagrado, o local deve ser sagrado, não deve ser profanado, deve ser criado antes de qualquer iniciação uma egrégora. Essa egrégora nada mais é do que o conjunto energético daqueles que utilizam-se daquele local com a energia do próprio local e a energia espiritual dos seres espirituais que estão à nossa volta. Quando essa conexão acontece, muitas coisas mudam, a vossa percepção muda, e ao longo, é claro, não adianta tentar aqui explicar várias coisas que vocês sem experienciar, ou mesmo que tenham experienciado, se não experienciaram de forma intrínseca dentro do vosso ser, não vão conseguir compreender. O que eu quero vos trazer hoje é uma prancha de iniciação, foi a minha iniciação dentro da maçonaria, e o qual quero partilhar com vós, para vocês terem aqui um gosto ou poderem desfrutar um pouco do que é essa iniciação maçônica e tentar trazer de dentro dessa partilha algo para vós. Sendo assim, eu não tenho aqui um suporte em papel, não imprimi a prancha, e o que eu irei fazer, irei muitas vezes não estar a olhar diretamente com foco mais público, irei estar a realizar a leitura. Sendo assim, irei dar início à leitura da prancha. Essa prancha foi desenhada, aqui mais um detalhe, foi desenhada, como mencionei anteriormente, há mais de 5 anos, não, nesse caso, há mais de 9 anos atrás, quando foi iniciado, por isso eu vou ler ela na íntegra, como se estivesse a ler dentro de loja, para vocês terem a ideia e a percepção de como as coisas funcionam. Obviamente não irei me comportar como se estivesse dentro de loja, apenas a fazer a leitura integral da prancha, sem qualquer omissão. Ordem Internacional do Rito Antigo e Primitivo de Memphis-Mizaim, grande loja simbólica de Portugal, Rito Antigo e Primitivo de Memphis-Mizaim. A glória do soberano arquiteto de todos os mundos, em nome da maçonaria universal e sob os auspícios da grande loja simbólica de Portugal, do Rito Antigo e Primitivo de Memphis-Mizaim. Respeitável Loja Fênix, número 207, ao Oriente de Oeiras, venerável mestre, respeitáveis mestres, meus queridos irmãos em todos os graus e qualidades. Tema: a minha leitura será sobre a minha vida, morte e renascimento, já humildemente, um pouco mais próximo da luz, focado no significado que a iniciação teve para mim e como lá cheguei. Da escuridão
para ainda a penumbra da minha ignorância. Aconteceu tudo muito rápido, e meio sem perceber ao certo para onde realmente estava a remar o meu pequeno barco, que por volta em volta, por muitas vezes naveguei em círculos, como uma pedra solta na calçada em meio à indiferença de quem passa, mas, de certa forma, longe de ser aquela calçada. O chamado, lá de longe, ouvia-se. Nem sempre dei atenção. Boato em boato fazia-se a figura. Figura essa que a mim não me dizia nada. Ainda muito jovem, vi uma reportagem em Curitiba de uma loja maçônica no Jornal do Meio-Dia. Lembro-me como se ainda fosse hoje. Na altura, lembro-me bem que a única coisa que ficou em meu pensamento foi: se fazer o bem, amar o próximo e querer a igualdade solene entre todos os povos, como uma única só voz, é uma utopia, ao menos não sou o único a querer mudar o mundo. Não ao meu belo prazer, mas sim pelo fato de sentir o quanto devemos ainda amadurecer. Esse pensamento colocou-se em repouso. A palavra fraternidade deu vida à minha utopia. Não basta apenas ser mencionada ou praticada de forma liviana. Deve sim ser sentida, ser verdadeira e ser honrada e batizada com o sangue. Sempre precisei e senti a necessidade de um mundo mais justo, um mundo onde o objetivo é a nossa felicidade, a evolução, onde não sejamos capazes de trair os nossos ideais pela carne, onde a cobiça e o desejo infame não sejam as máscaras da sociedade e suas perturbações. Desde muito cedo pergunto por que esse ser que aqui deixou um pedaço de si, um pedaço da sua própria consciência, com base na minha pobre formação religiosa, chamo de Deus. Essa entidade que questionamos e aclamamos nos nossos momentos de aflição, lembro-me ainda hoje, por muitas vezes pedi a essa entidade que, se fosse preciso, daria a minha vida para que a humanidade fosse feliz, que daria a minha perna, braços e olhos para que outros pudessem andar, apoiar-se ou que pudessem ver aquilo que os rodeia. Infelizmente, nunca foi ouvido, mas, com base no que foi incutido na minha fé, se acreditava em Deus, também eu deveria acreditar no diabo. Mais uma vez, não obtive resposta. Então pensei, se nem Deus, nem o diabo quer saber desses homens e seres que aqui estão, que consciência é essa que me faz sentir-me tão diferente da nossa espécie? Por vezes, até desprezava a nossa própria espécie. Por muitas vezes, o meu único pensamento era que, se for para não haver harmonia entre os seres aqui residentes, e que se o sofrimento de uns seja a alegria de outros, desejei que a nossa espécie fosse extinta. Hoje, tenho em mente que é muito mais fácil destruir do que criar, mas quando preservamos, temos a oportunidade de observar a vida e, dessa forma, obtermos o conhecimento. Sairmos da escuridão, da extinção para a preservação, no mínimo a nível do nosso sistema solar. Sempre senti a necessidade de sair do Brasil. Ao chegar em Portugal, tive a clara sensação que iria achar o que procurava, que por fim, um dia, a bandeira da justiça iria reinar, sem haver espaço para os injustos e aproveitadores. A minha utopia de outrora agora já estava mais próxima. Ok. Só ajustando aqui a página.
Através da minha esposa, fui chamado a ver mais um programa de televisão sobre a maçonaria, onde ele respondia: lá vem mais uma vez a história especulativa, como sempre. Acho que nem vale a pena assistir. A minha esposa mencionou que era sobre a maçonaria em Portugal, então decidi assistir. Realmente havia um pouco mais de informação, sendo essa informação mais específica, mas, na verdade, um pouco de mais do mesmo, como sempre. Até ver a intervenção do nosso querido irmão, presidente do rito antigo e primitivo de Mênfis Misaim. Falei à minha esposa: olha que por acaso não sabia que existia um segmento como esse. Parece que existe algo a mais nesse segmento. Talvez seja a hipótese de, por fim, pôr mão na brasa. Só o calor não basta. Sabia que, independentemente do tempo que conseguisse atenção, iria aprender algo de importante para a minha vida. Aqui eu gostaria apenas de fazer uma pausa e fazer aqui uma nota em relação a essa parte da prancha que estou a ler, né? Como referi, e como estou aqui a referir para vós, eu nasci no Brasil, mudei para Portugal, e ao chegar em Portugal, realmente, antes de ser iniciado, senti que algo iria mudar, e iria mudar drasticamente na minha vida, e de fato isso aconteceu. De fato eu estive na maçonaria, tirei o conhecimento que de lá haveria a possibilidade de tirar. Entretanto, a vida após isso colocou-me em outros caminhos, aos quais eu despendi mais 5 anos da minha vida a estudar a parte esotérica. Confesso que se não estivesse dentro da maçonaria, se não tivesse essa experiência maçônica, eu penso que talvez teria levado mais anos para chegar onde cheguei, até porque anteriormente a maçonaria já havia havido a possibilidade de iniciar na Rosa Cruz. Entretanto, eu não me sentia à vontade, não era aquilo que eu desejava, pertencer a qualquer tipo de seita ou qualquer grupo religioso que fosse uma dissidência ou que fosse um paralelo à religião que eu praticava, a religião ao qual eu era batizado. Na verdade não era praticante, mas a religião ao qual eu dizia-me ser adepto. E de fato, esse caminho que houve fez muita diferença na minha vida, e foi a partir daí que eu tive acesso às outras informações que antes seria difícil de as colocar todas elas juntas dentro do mesmo pote, por assim dizer. Como eu falei, quando o aprendiz está pronto, o mestre aparece, e os seres espirituais, eles próprios vão te colocando no caminho ao qual tu deves seguir. Pronto, irei dar seguimento então à prancha. Eu peço desculpas, eu tive que colocar uma letra, uma fonte maior, né? Eu coloquei aqui um zoom bastante grande, eu não consigo movimentar, não consigo ter a prancha por página separada por ecrã. Tenho que ter aqui uma fonte maior, sendo assim, tenho que de vez em quando fazer aqui alguma pausa e movimentar o ponto de leitura para poder dar continuidade. Ok, voltamos então à leitura. Bom, devem estar a perguntar: o que me chamou a atenção? Sim, foi a parte espiritual da coisa, que pensava passar bem longe desse tipo de instituição. A visão que tinha anteriormente era a que podemos observar nos jornais e revistas, seja em uma reportagem que envolva um irmão, visão que não espero para a nossa ordem. O que eu tento aqui colocar aí? Por que eu fiz aquela outra pausa? Entretanto, era importante ler esse pedaço antes. Que quando nós estamos a procurar determinadas informações sobre maçonaria, sobre Rosa Cruz, sobre qualquer ordem iniciática, martinismo, qualquer outra ordem iniciática, vai sempre haver informações pró, contras, e depois aquela informação criada por pessoas que não fazem a menor ideia daquilo que estão a falar e querem apenas falar para poder colocar isso, o conteúdo, na internet. No meu vídeo de apresentação eu falo um pouco sobre isso, qual é a razão que eu criei esse canal, e
o cuidado que nós temos que ter quando vamos buscar a informação dentro da internet, e mesmo dentro de livros. Atenção, um livro não significa, hoje em dia, um livro não dá a veracidade. Não é o facto de ser um autor conhecido, não é pelo facto de ser um doutor, isso não dá qualquer autenticidade ao fato. Lembre-se, qualquer conhecimento passado de forma oral ou mesmo de forma escrita, ele pode ter aqui dois intuitos: um de transmitir o conhecimento, outro de doutrinar. E esse mecanismo doutrina e transmissão no nosso mundo atual é um mecanismo de manipulação. Daí tenho bastante atenção ao que leem na internet ou através de fontes impressas. Procurem conhecer um pouco mais sobre essa pessoa que está a falar, procurem conhecer sobre o assunto que essa pessoa está a falar e busquem outras opiniões em outras pessoas que estão a falar. E dessa forma vai se conhecer um pouco o caminho, vai se conhecer um pouco, de fato, se aquela pessoa existe uma consistência sobre aquilo que ela está apresentando. Porque mesmo dentro da maçonaria, não existe a consistência espiritual que hoje em dia pensa-se. A maçonaria, hoje em dia, ela é bastante especulativa, e dentro da maçonaria existem lojas que de fato ainda trabalham nessa função da descoberta espiritual. No entanto, existem lojas que o trabalho ele é feito cá para fora. É um trabalho para agir dentro da sociedade. O argumento filosófico, maçônico, ritualístico é apenas uma característica, uma razão para unir as pessoas. Por isso, tenham bastante atenção, e depois vocês vão ter pessoas que usam-se da maçonaria pura e simplesmente para fazer dinheiro, para buscar um meio de autossustentar-se. Daí, essas pessoas vão se manter durante imenso tempo no poder, e vocês aí podem se perceber que, de fato, já deixaram de fazer qualquer trabalho espiritual, e o conhecimento que tem não é um conhecimento devido ao estudo, não é um conhecimento devido a uma revelação espiritual. É aquele conhecimento onde que a pessoa, como Sócrates mencionou, e bem, muitos falam bem, mas apenas decoraram aquilo que falam. Quando tu tentas investigar o que essas pessoas estão a falar e por que elas estão a falar, elas não conseguem ir para além daquilo que elas ouviram durante 5, 10, 15 ou 20 anos dentro da maçonaria. Daí, o recipiendário, por vezes, na maçonaria, também ele tem que ser aqui filtrado, porque se o recipiendário começar a prostituir a informação, não vamos ter o conhecimento. É isso que acontece, é esse recipiendário que não consegue compreender, ele tenta fazer de conta que ele conhece. Quando tu pedes para ele ir mais além, ele cria fantasias, ele cria ilusões, e maioritariamente ele vai tentar usar esse conhecimento que ele tem para fazer algo a seu ganho próprio, a seu benefício próprio, e não trabalhar o espiritual. Ele vai tentar transformar isso numa via ao qual ele consiga ter um ordenado e que ele não precisa trabalhar, e essa fachada de que ele vai trabalhar constantemente para a ordem apenas será para justificar o seu ordenado, que por muitas vezes é bastante rechonchudo. Por muito que ele não seja oficialmente ordenado, que ele próprio, né, vai estipular para ele próprio um ordenado, mas depois ele vai viver de outros benefícios, mas não, esse vídeo não é para isso. Esse vídeo é para falar sobre a prancha. Não é isso que estou a discutir. Dando continuidade, resolvi contactar através de e-mail, no mesmo dia após terminar a emissão do programa no canal História, para o e-mail geral do site Maçonaria em Portugal. E na resposta obtive o contato telefônico, ao qual não hesitei em ligar. Uma das primeiras coisas que perguntei foi sobre um segmento mais espiritual. Achei estranho, pois a voz que me parecia ser bem pessoal e conhecida. Como gravei o programa, voltei a assistir novamente e, sem dúvida, percebi de quem era a voz.
Após alguns telefonemas e algumas percepções energéticas, estava iniciado o processo para vir à luz. Outro detalhe importante, como vocês sabem, dentro da maçonaria, normalmente és convidado, podes bater a porta ou por outro meio, dependendo aqui se é mais ortodoxa, menos ortodoxa, depende da ideia de que seus membros queiram criar e das próprias fantasias, né? Porque quem leva o iniciado à porta nem é o irmão que o convida, é Deus que te coloca naquele caminho, que te orienta aquele caminho, esse que te coloca à porta. Agora, no caso, aqui nesse caso específico, eles têm bastante atenção, esse site, Maçonaria em Portugal, por exemplo, é como se ele é um site para promover a instituição aonde eu estive. E por que eu digo que é para promover a instituição aonde eu estive? Porque, inicialmente, quando tu vês o título, né, Maçonaria em Portugal, tu pensas que é ou uma associação, um órgão independente, né, que um repórter, uma pessoa, um outro irmão que está ali a tentar agregar informação sobre a maçonaria em Portugal e passar essa informação ao público, aquilo que se pode passar ao público devidamente. Ou a ideia que tu crias é que, de facto, falamos de maçonaria em Portugal, estamos a falar de todas as maçonarias portuguesas a contribuir para esse site, mas não. O que se passa nesse site, na verdade, ele usa esse nome, né, Maçonaria em Portugal, para promover a instituição onde estive. Como que é feito isso? É muito simples. A instituição coloca ali algumas notícias sobre a própria instituição e também coloca notícias sobre outras instituições maçônicas. Como não se está a falar mal, como se está apenas a divulgar coisas que as outras instituições colocam a público, as próprias outras instituições não veem qualquer mal nisso. Mas o que acontece aqui? O que acontece aqui é que tu pegas uma ordem que não é conhecida, que não tem uma base credível e coloca junto de outras ordens que são conhecidas e têm credibilidade. Então, para você que não está no meio, a olhar a ordem A, B, C ou D, para ti são todas credíveis. É essa a mecânica que é usada para aqui a promoção da ordem no Estado. Sendo assim, acaba por, quando tu contactas o site, não te dão opções de, ok, tu queres ir para a ordem A, B ou C. Tu vais sem saber para a única ordem ao qual é a detentora dos direitos desse site. Mas isso aqui não é, o que eu apenas estou aqui a tentar é vos trazer a ideia de como esse mundo é na realidade. Por isso tenho atenção, e como eu sempre digo, nem tudo que brilha é ouro, porque já é um ditado bastante popular, mas muito mais do que isso, a informação que é passada, ela tem que ser filtrada, ela tem que ser esmiuçada para que tu possas compreender onde tu estás. No meu caso, em específico, eu de facto, ao ver a reportagem, a instituição a qual eu queria entrar era mesmo essa, por isso não há aqui qualquer sentimento de falácia. Não foi utilizado nada de errado, era essa a ordem a qual eu de fato queria estar. Ok. Seguindo. Nesse tempo, eu resolvi também buscar um pouco mais de informação na internet, a qual levou a muitos sites e informações duvidosas. Algumas, portanto, para o bicho-papão, mais popular, outras apontando para um culto a Lúcifer, a qual também não me assustei em nada. Por muito que queiramos negar, em todos os seres existem energias que promovem a criação e energias que promovem a destruição. As vejo como energias de manutenção. Quem acredita em Deus, pelo pressuposto de qualquer religião, também irá acreditar em uma entidade contrária. Na verdade, sobre esse assunto, apenas achei que deveria, quem ainda estiver resquícios de preconceitos, certamente irá
assustar-se. Falando dessa energia que senti, tendo eu experienciado o Reiki e outros segmentos que lidam com energias, como o caso de centros espíritas, como Allan Kardec, posso dizer que é uma energia com potencial forte. Ajustando. O tempo decorreu e quando dei por mim, estava 24 horas de ser iniciado. De repente, vi que no que realmente estava a me propor a fazer e a pensar no que iria seguir. Avisei a minha esposa que chegou o momento e que estaria fora no sábado. Voltaria a ligar assim que fosse possível. Imaginei que fosse me colocar num banco de trás de um carro, encapuzado, e que iria dar umas voltas para lá e para cá, quando vejo uma pessoa chega no parque de estacionamento com as mesmas características que as minhas. Pensei que seria mais um a sair da escuridão para poder ver a luz. No final, já era a pessoa que estava encarregada de me acompanhar. Então pensei, realmente nada desconfortável. Ao descer do carro e me dirigir para a porta, estranhei quando fui recepcionado por duas pessoas mascaradas, pois não estava à espera. Nesse momento já estava bastante à vontade. Aliás, não tinha receio de nada. Estava confiante. Confesso que ao ser vendado causou algum desconforto, pois estava demasiado à vontade até o momento. Como já havia apercebido das dimensões do edifício, assim que iniciamos um passeio pelas instalações sobre venda, logo apercebi-me que estava a andar de um lado para o outro na tentativa de causar desorientação. No momento que estivemos com o tesoureiro, ao ver os olhos do nosso irmão, deduzi quem era. Até porque foi uma das pessoas que me entrevistou. Depois, mais um passeio de desorientação e fui colocado em uma sala de reflexão, onde haveria de responder algumas perguntas. Para minha surpresa, já eu tinha ideia formalizada sobre essas questões, então, em menos de 5 minutos, respondi o questionário, bati a porta para poder entregar ao outro irmão o questionário que ele acabara de preencher. Os 5 minutos que me disseram para aguardar transformaram em horas. Aproveitei para meditar com pena, pois o barulho constante das conversas na sala de convívio, o cheiro de cigarro e o constante uso da casa de banho não permitia que esse momento de interiorização fosse realmente mais aprofundado. Mesmo assim, o aproveitei. Nesse espaço havia uma imagem que não havia percebido o seu sentido, pois não me parecia enquadrar naquele ambiente. Mas também porque em casa de meus pais havia um galo igual àquele. Engraçado, pensei comigo. Achei que no momento do questionário estava muito mais próximo do venerável mestre do que realmente estivera. Nos momentos que estive vendado, estive tranquilo, sem medos ou receios. Alguns momentos antes, na sala de reflexão, havia sentido uma energia que resolvi isolar, apenas a deixando à volta. Nas nossas viagens, no momento que colocaram uma corda ao meu pescoço e fomos dar uma volta por onde subimos nos degraus e uma rampa, ao invés de manter-me firme e segurar a pessoa à minha frente, resolvi o largar, pois imaginei que não deveríamos sacrificar outro em prol aos nossos medos ou segurança cega nesse caso. A bebida que nos deram também a bebi sem pensar o que era ou o que poderia fazer. Realmente não havia percebido o porquê, mas estava confiante e tranquilo perante o que poderia vir passar. Estava sem receio ou medo. Constantemente nos perguntávamos se estávamos bem. Achei bem confortante. Mais uma volta e realmente a confiança de que estávamos a passar não passava de mais uma prova de confiança. Confiança nos nossos sentidos e, acima de tudo, confiança
nos que estavam a guiar-nos, nos irmãos que nos conduziam. Desperto o sentimento, através das nossas viagens, de libertar o próximo, devido à corda no pescoço. Na segunda volta, não temer o desconhecido. A partir daí, entrei mesmo em um espírito de descontração, seja pela água, pelo fogo ou pelo vento, ou seja, sem obstáculos algum. Quando nos falaram que seríamos marcados com ferro quente, ri-me imediatamente, pois até o momento tinha sido leve. Queimar a ferro não me parecia algo assim tão assustador. Vamos a isso, pensei. Realmente quase não se apercebe da pequena dor infligida. Mas confesso que quando voltamos para a sala de reflexão e vi o carimbo em meu braço, não sabendo que era apenas um carimbo, pensei, tarados, não é mesmo que me marcaram? Mesmo no momento de assinar o nosso juramento com sangue, pensei, bom, mesmo cortando com uma faca ou punhal, de certeza deve haver algum médico ou enfermeiro para depois fazer o curativo e limpar como deve de ser. Estava à espera de receber um corte ou ter eu mesmo de cortar a minha mão de forma a fazer sangrar, que seria algo muito mais significativo. No fim, apenas uma picada. Há coisas que ficam em nossa mente, como o momento onde somos purificados pela água, a voz do nosso querido irmão, primeiro vigilante, ficou em minha mente. Quem ousa bater? Nosso outro irmão esperto diz. É um profano, senhor, que deseja ser recebido uma soma. Um tom de voz forte diz. Como ousa ele ter tal esperança? O tom de voz ficou em minha mente, pois transmitiu emoção. A seguir, o esperto diz. Porque é um homem livre e de bons costumes, senhor. Essa parte é muito legal. Sendo assim que passe, mas antes que seja purificado pela água. A própria mudança no tom de voz faz com que os momentos da purificação nos mostrem que nós próprios reagimos como escudos perante situações que desconhecemos, mas depois nos tornamos mais afáveis e acolhedores, assim que torna-se familiar ou conhecido. A voz desse irmão ficou em minha mente. Aliás, foi uma das melhores pessoas que ele conheci. No momento que somos confrontados com o destino dos traidores, pensei que era um boneco e não uma pessoa. A outra pessoa nem sequer vi, mas confesso, não esperava haver alguém em minhas costas no momento que nos é permitido ver a luz. Não estou querer fazer-me de insensível ou durão. Após o pequeno momento de desconforto inicial de estar a ser colocado uma venda, não senti medo ou receio do que poderia vir passar, pois o que me propus a fazer era para terminar. Como o juramento que já o antes tinha feito no manuscrito, a traição não será o caminho, pois, se assim o fizer, iria trair os meus próprios ideais, ou seja a mim mesmo, e a todos os seres justos e que lutam pela liberdade, que desejam fazer a luz, chegar também àqueles que limitam-se apenas a seguir o caminho mais fácil. Como eu já me referi, se fosse para me arrepender de alguma coisa do que estava a fazer ou que ainda viria a fazer, já o fizera antes. Costumo dizer que se for para se arrepender, que seja antes de o fazer, porque depois os nossos arrependimentos não irá alterar os nossos atos. Sendo assim, obtemos o direito de desfrutar da clareza dos nossos actos e livres em nossos corações. Uma
Uma das frases que no livro do primeiro grau fez luz e sentido foi a que diz de que servem tochas, candeeiros e velas para quem de facto não quer ver. Mesmo que possamos ver o que nos rodeia, se andarmos à sombra da nossa ignorância, não podemos tomar da palavra e dos nossos actos algo de pleno juízo. Devemos buscar a compreensão sem ideias preconcebidas e estarmos prontos para saber que não sabemos nada, ou que o que pensamos saber é relativo ao que sabemos sobre nós próprios. Achei muito acolhedor quando nos foi possível tirar a venda no final da nossa cerimônia. Houve outros momentos marcantes após isso. A terrível coincidência de algumas pessoas que ali estavam já as ter visto, tendo a plena certeza que as nunca tinha visto antes daquele momento, ou sentir a estranha sensação de as conhecer, de confiar nelas, de as sentir verdadeiramente próximas, mas o que me chamou a atenção não foi esse sentimento, sim de o ser seguido. Nunca antes isso tinha acontecido em um grupo de pessoas e mesmo com algumas pessoas que até hoje mantêm laços fortíssimos. Outro fato que me surpreendeu foi, minutos antes do nosso venerável mestre mencionar que sentiríamos saudades de ali estar e que iríamos querer voltar mais vezes, já esse sentimento me tomava conta. Ajustando novamente. A todos vós, meus queridos irmãos, agradeço por permitir fazer parte da vossa família. Se temos algo a construir para a humanidade, iremos o fazer com esse mesmo espírito de confiança e entrega, com esse mesmo espírito de amor incondicional e com a verdadeira vontade de estarmos juntos dos nossos outros irmãos e irmãs que sofrem da perseguição pela injustiça, por não serem livres em seus pensamentos e por não terem em quem confiar. Levaremos o nosso espírito de união fraterna, a nossa liberdade mental, de forma a termos um mundo a falar uma só voz, seremos de facto todos irmãos sobre a superfície da terra. Sendo assim, irmãos, declaro que dei mais um passo em direção à penumbra, saindo da minha escuridão, que era a ignorância. Hoje estou um passo mais próximo da luz. Pode parecer que não houve sinais dessa iniciação e das provas que nos submetemos. No entanto, muito pelo contrário, aprendi o querer deve ser apoiado pela razão. A razão será construída pela leitura dos factos à nossa volta. Somente sendo justos e livres, poderemos nos ajudar a sair da penumbra. Ao interpretarmos sinais que julgamos conhecer, desvelaremos outros significados que dependem em muito da leitura que queremos fazer. Ao sair da penumbra, não podemos mergulhar de imediato na luz. Teremos a visão ofuscada. Uma vez mais, seremos cegos, mesmo já havendo luz e totalmente fora da escuridão. Se livre para constituir a sua liberdade com justiça para com o próximo. Assim estará também a ser fraterno, disse. Pronto, finalizo aqui mais esse vídeo, finalizo aqui mais essa prancha. Eu irei dar continuidade aqui a uma série de algumas pranchas. A ideia foi justamente essa, partilhar convosco o que significa uma iniciação, o que acarreta, o que a iniciação muda em nós, quando iniciados em uma ordem iniciática. É interessante, vocês vão ver como a mudança esquemática mental vai se alterando ao longo das pranchas que eu irei publicar. Se vocês prestarem atenção, vocês irão conseguir ver que dessa prancha para as outras pranchas, os termos utilizados, a forma que eu expresso-me em relação àquilo que eu percepciono dentro da maçonaria, em relação àquilo que eu vou aprendendo,
deixa de ser uma coisa baseada na ignorância e passa a ser uma coisa baseada no intuito, já com uma outra ligação. De facto, eu não vou dizer que tive essa mesma percepção, por exemplo, no martinismo, talvez porque já tenha sido iniciado na maçonaria, mas o martinismo não criou todo esse impacto que a iniciação maçônica, para mim, no rito primitivo de Mênfis Mizraim, causou. E esse impacto, como eu mencionei anteriormente, acima, é devido a essa egrégora. Quando nós tiramos a venda dos olhos após algumas horas vendados e após ter passado por algumas provas, e nós olhamos para alguns irmãos que nós sabemos que não conhecemos aquela pessoa de nenhum lugar, né? Nunca vimos aquela pessoa na nossa frente. Mas ao olhar para essa pessoa, não temos essa sensação de desconhecido, temos a sensação de proximidade, uma sensação de irmandade, uma sensação que nós, de fato, conhecemos aquela pessoa e que, de fato, podemos confiar naquela pessoa, é uma coisa maravilhosa. Quando a egrégora no local, quando as coisas são feitas, de fato, com o coração, quando elas são feitas com essa ligação espiritual e as invocações que devem ser feitas antes do início da sessão, quando a sessão ela é levada ali com responsabilidade por quem dirige e por amor, né, por aqueles que estão a trabalhar diretamente no processo de iniciação, vamos ter experiências como essa que, de fato, jamais irei esquecer esse nosso querido irmão. De fato, afirmo, e como já afirmei aqui, foi a melhor pessoa que conheci ali dentro, com o coração em paz, uma pessoa na sua plenitude, uma pessoa excelente, dentro daquilo que eu pude conhecer, do convívio que eu tive com esse irmão. E, de fato, uma das poucas pessoas que tinham essa capacidade de marcar outros irmãos dentro da maçonaria como ele marcou, né? Não foi só a mim. Ele, de fato, era uma pessoa, que estaria utilizar o termo errado, é uma pessoa com uma tranquilidade e paz que, nesse momento ao qual fui purificado, essa mudança de timbre na voz, e uma voz, em princípio, ao qual, né, estava a te rejeitar, ao qual estava a te colocar em causa, depois passa a ser uma voz acolhedora, uma voz bastante carinhosa e de fato, dessa experiência, dessa iniciação, para vocês verem, quando as coisas são bem feitas, quando as coisas são, de fato, existe aqui essa conexão energética, passado 10 anos, eu lembro-me disso e lembro-me com carinho, lembro-me com orgulho e com, vamos assim dizer, que traz alguma nostalgia, não pelo fato de não estar, mas nostalgia, às vezes, de pensarmos o quanto a nossa ingenuidade para aquilo que nos propomos a fazer ajuda a recebermos as coisas na totalidade. Quando nós utilizamos a ignorância, como Sócrates diz, quando nós utilizamos a ignorância para aprender, aquilo tudo que vem é sempre a acrescentar. Depois, é claro, de limarmos, depois, é claro, de fazermos o nosso período de introspecção e conseguirmos assimilar e tirar, limar as arestas, ficando apenas com aquilo que realmente deve estar dentro do ser. Que ela esteja convosco. E lembrem-se, como aqui mencionei, justiça, procurem analisar os vossos atos a cada dia antes de dormir. Analisem-se, façam um julgamento de vós próprios. Será que hoje eu fui uma pessoa justa? Não me julgar,
o próximo, mas em julgar os seus atos. Procure corrigir todos e quaisquer atos aos quais tu tenhas agido de forma injusta. Só assim podemos transformar a sociedade, só assim podemos fazer com que essa utopia, ao qual eu mencionei aqui, torne-se de facto uma realidade. Quando deixamos de lado a cobiça, quando deixamos de lado a ignorância, a inveja, nós iremos construir uma sociedade melhor e, como já referi em outros vídeos, seremos nós a determinar aquilo que é bom dentro da sociedade em conjunto. É claro que nunca podemos nos esquecer que toda e qualquer ação manifestada no mundo físico advém antes do mundo espiritual. Mas existe um balanço, existe aqui um equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Existe, de fato, um ponto a chegar. Para se conduzir a esse ponto, será sempre feito ajustes. E dentro desses ajustes, que na verdade, o termo ajuste não seria correto, né? Dá a impressão que é ali uma possibilidade de se fazer algo diferente e depois, como se aquilo não fosse o desejado, vamos lá ajustar. Não. Independente do desvio que se faça, há de chegar uma hora que ele vai ser todo canalizado para um único ponto. E são esses pontos que mudam a nossa sociedade. E, no fundo, essa construção, imaginem como se vocês pudessem observar os fatos vindo de uma linha, né? Sim, esse exemplo é bastante interessante. Essa linha, mas essa linha, na verdade, é um composto, né? Imagine que algo cilíndrico, assim, para criarmos aqui uma ideia, uma fantasia sobre aquilo que eu estou a tentar vos transmitir. Imagine que se algo é cilíndrico, né, ou que se algo, ele, na verdade, estaria a girar em torno de si próprio, e há uma expansão dentro há uma expansão desse cilindro, ao qual a parte que está para trás continua com a sua mesma dimensão, mas a parte que, a partir desse ponto, expande, até chegar a um ponto que cada partícula que faz parte desse cilindro está tão distante que tu já não vês mais o cilindro. E de repente, todos os pontos se conectam novamente e fecham novamente, e tu passas a ver mais uma vez o cilindro, e esse novamente faz esse ciclo, né, que ele segue de uma forma ao qual tu consegues ver, e, vamos dizer assim, é físico, porque tu tens a percepção, as partículas estão próximas o suficiente para te dar a sensibilidade de que de fato é algo físico, né, unitário, uma unidade, e depois isso abre-se novamente, mas dentro agora dessa abertura, que é isso que eu quero vos trazer, existem outros pontos que causam essa abertura e vão causar a contração. E são justamente esses pontos que depois, ao convergirem, seja eles para fecharem, ou seja eles para abrirem, vai ser sempre influenciado pelo mundo espiritual. Pronto, de forma a não estar mais longo, desejo-vos um excelente continuar de semana, um excelente dia. Obrigado a todos.